O Small 11 ele é um ETF que replica o índice das Small Caps na Bolsa de Valores. Mas espera aí, se você não sabe o que é um ETF, o que é um índice, o que é uma Small Cap, hoje você vai saber, e você vai saber ainda mais se vale a pena ou não investir nesse tal de ETF, se isso me dá lucro ou não, paga dividendo ou não, o que acontece com isso tudo. Além disso, como é replicação de um índice, será que se a gente escolhesse as nossas próprias ações ao invés do ETF, daria certo ou não? Bem-vindo ao Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. Para a gente entender toda essa situação do Small 11, que é esse ETF aí, a gente precisa entender, né, que é um índice. Por quê? Se é um ETF que replica um índice, eu preciso saber o que é um índice. Um índice na Bolsa de Valores é uma carteira de investimentos teórica, onde eu reúno uma classe de ativos, né, eu reúno um grupo de ações e eu vejo a rentabilidade desse grupo de ações numa linha de tempo. Então eu reúno, sei lá, vamos pegar o exemplo do Ibovespa, que todo mundo fala. O Ibovespa ele reúne as ações mais negociadas da Bolsa de Valores, são mais ou menos 80 empresas. Das 500, ele pega 80, junta num pacotinho e analisa a rentabilidade nos últimos 10, 15, 20, 30 anos, nos últimos 6 meses. Isso serve para você comparar com o seu próprio ativo. Então, quero comparar se as minhas ações de Caixa e Seguridade estão acima do índice da média de mercado ou estão abaixo da média de mercado. Será que o desempenho da minha carteira sobressai-se a média do mercado ou está abaixo da média de mercado? E para isso a gente tem vários índices diferentes. A gente tem um índice das empresas pagadoras de dividendos, que chama IDIV. Então você vê lá, reúne-se só as empresas pagadoras de dividendos e analisa a rentabilidade. Será que a minha carteira passou o IDIV, ficou abaixo do IDIV? Isso serve para você analisar a rentabilidade dos seus próprios investimentos, tá certo? Para você entender melhor, eu vou deixar um vídeo aqui que é do BOVA11, que ele replica esse índice que é o Ibovespa. Então o BOVA11 ele é um ETF que você pode comprar o pacotinho de ações que replica o índice, tá certo? Mas a gente vai conversar mais sobre isso, tá? E o que é esse índice desses small caps, SMLL, o que isso quer dizer? Então assim, para analisar as small caps, que são as empresas de baixo valor de mercado que estão ali na Bolsa de Valores, a gente pega essas empresas, 115 empresas, reúne elas num pacotinho e analisa a rentabilidade do retorno total. O que é esse retorno total? Além da valorização e desvalorização do preço da ação, eu olho os JCPs, os dividendos e as bonificações. Então, reúne-se essas 115 empresas nesse pacotinho que chama índice SMLL, né, o índice das Small Caps, e analisa de 2021 até 2023, como que foi o desempenho dessas empresas na Bolsa de Valores. Aí você tem uma small cap aí na sua carteira, Irani, por exemplo. Será que a minha empresa ela sobressaiu às small caps ou foi abaixo das small caps? Então serve para quê? Para você se comparar, né? Mas tem gente que gosta muito de se expor a esse mercado. Fala assim, eu queria investir nesse índice para ver, será que se eu tivesse todas essas empresas, né? Porque o índice rendeu ali 300% desde a sua criação. Será que se eu tivesse todas essas empresas na minha carteira, então fica complicado você comprar 115 empresas ali em ações, né? Não fica viável de você investir, mas um jeito de você se expor a todas essas ações é você comprar o quê? Não um índice, porque não tem jeito de investir no índice. Você compra o ETF. O ETF, ele é criado por uma gestora, né? Essa gestora, ela compra para você, teoricamente, esse pacotinho das 115 ações que estão ali replicando, né? Então ela pega todas as ações, todas as empresas do índice, compra ali essas empresas e vende para você a cota, igual similar ao que acontece nos fundos imobiliários. Então você pode investir nas small caps através da compra do ETF, tá? Então o ETF ele serve para replicar um índice. No caso que a gente está falando do Small 11, ele vai replicar o índice das Small Caps, que é das ações que têm menor valor de mercado. Tudo certo até aí? E isso tem uma variação, né? O índice Small Cap ele vai variando igual o Ibovespa, por exemplo. Então a gente tem momentos
de maior queda, momentos de maior rentabilidade, momentos onde há crises no mercado, né, igual 2008, 2016, 2020. Então, vai tendo essa variação e tendo a pontuação também. O Ibovespa não tem lá 130 mil pontos, né, o IFIX não tem 3.200 pontos, o Small Caps tem 2.211 pontos na data que eu estou ali verificando. Então, essa gestora que cria esse ETF, por exemplo, da Small 11, que é o que a gente está analisando, é a BlackRock, que é uma das maiores gestoras do mundo. Então a BlackRock compra esse índice, né, compra todas as empresas que estão no índice e distribui para a gente em formas de cota, cobrando da gente uma taxa de administração, né, taxa de gestão de 0,5% ao ano, tá certo? Então o valor de mercado desse ETF, né, de todas essas ações reunidas ali, o patrimônio é de 4.752 bilhões de reais, tá certo? E aqui ele fez até no prospecto dele, se você tivesse investido no ETF, que nasceu em 2008 e esperado até hoje, lá em 2008, coloquei 10 mil reais nesse ETF e tô aqui hoje em 2024. Quanto que isso teria me rendido? Teria te rendido, em média, de 45 a 50 mil reais, tá? Em média ali, tendo essa variação nos últimos meses. Então você começou com 10 mil reais em 2008 e agora em 2024 você teria 45 mil reais, certo? Então essa foi a rentabilidade ali do fundo que a gente tá especificado aqui nesse gráfico de rentabilidade, que tenha quase a mesma variação do índice lá, né, com os momentos de maior queda, 2016, 2020, os maiores momentos de crescimento, 2021. Então, custando o ETF, né, pagando lá R$106 para comprar uma cota, lá em 2008, esperando até hoje, essa rentabilidade seria de 367%, a rentabilidade acumulada, tá? Se você não estiver entendendo, deixa aqui no comentário que eu vou te explicar direitinho, até a gente faz mais vídeos sobre isso, porque é um assunto meio longo, né? Então tá, beleza. Gustavo, eu sei que esse índice tem as small caps, sei que o ETF vai lá e eu consigo investir em todas essas empresas através do ETF, que é da BlackRock, aí eu compro esses R$106, eu compro uma cota, estou exposto a... Tá, mas ao que eu estou exposto? Quais são essas empresas, né? Aqui eu vou mostrar para você na tela todas essas empresas. A gente tem empresas bem conhecidas aqui. Tem Smart Fit, Cirela, 3R Petroleum, tem o iDux, tem a companhia, a Sanepar, tem Tupi, tem São Martin, SLC Agrícola, Vulcabras, Randon, a gente tem aqui Irani, né? Tem Ferbasa, Brasil Agro, Lojas Marisa. Então, todas essas empresas menores na Bolsa de Valores você está exposto, né? Então, o Small Cap ele é para quem? Ele é para o investidor que queria investir em todas essas Small Caps sem precisar escolher para ter essa rentabilidade acumulada de 300, mais ou menos 300 e... quantos por cento? 367%. Então, a pessoa está ali, ela não sabe escolher, não sabe qual empresa que é boa, mas eu queria estar exposto ao mercado de renda variável, eu queria investir nessas small caps para ver se eu tenho uma rentabilidade melhor no meu patrimônio e tal. Aí ele vai lá, compra esse ETF, salvo que ele vai pagar essa taxa de gestão anual aí de 0,5%. Aí será que vale a pena? Vale a pena investir nesse ETF, ter essa rentabilidade? Ou será que se eu escolhesse as minhas próprias small caps dentro daquela lista, eu conseguiria algo um pouco melhor? Foi o que eu fiz aqui nesse vídeo. O que eu fiz? Eu reuni as 10 empresas que eu acho mais interessantes de se investir de acordo com o quê? De acordo com o meu perfil de investidor, que é um perfil de renda variável mais arriscado, estou exposto à volatilidade, subir, cair preço, patrimônio sobe, patrimônio desce, eu estou exposto a isso, eu suporto essas ondulações do mercado, então eu escolhi as minhas 10 top empresas que eu investiria se eu tivesse querendo comprar as small caps, mas não querendo comprar o ETF, tá? Vamos entender aqui. Então, eu escolhi as 10 empresas: Gerdau, Bradespar, Alupar, Banco Barinsul, Mali Metal Leve, Kepler Weber, Brasil Agro, Irani, Copasa, Banco ABC. Tem uma certa diversificação ali, né? Então a gente tem banco, saneamento, tem papel e celulose, tem o agro, tem o setor mais logístico do agro, a gente tem a parte de siderurgia, mineração. Então tá uma carteira mescladinha, né? Tá, mas Gustavo, mas onde que você tirou essas empresas aí do nada? Não, eu utilizei 4 indicadores interessantes. Os indicadores que eu usei foram PL, que é o preço-lucro, o ROI, o retorno sobre o patrimônio daquela empresa, o que ela retorna para mim, né?
o dividend yield, que o que eu recebo de proventos dessas empresas, e a dívida líquida pelo EBITDA, qual que é a saúde financeira dessa empresa, uma empresa devedora, uma empresa que está ali com os números ok, certo? Então, o seguinte, dessas 10, eu tirei a média da minha carteira, então a média do PL da minha carteira é 6,6, quer dizer que em média, em quase 7 anos, eu reaveria o dinheiro que eu investi em forma de rentabilidade, distribuição de dividendos, em forma de um retorno total, né? Ali em 6 anos eu reaveria o dinheiro todo que eu coloquei lá, certo? O ROI também, que é o retorno, quanto que me dá de retorno essas empresas. Então, 21,5% seria o meu ROI da minha carteirinha aqui com as 10 small caps. Depois eu tenho de dividend yield médio em 11,6%, que é bastante atrativo, apesar de ainda ser, né, small caps, e eu tenho a dívida líquida pelo EBITDA de 0,6%. Para entender cada empresa, há umas regrinhas básicas que eu gosto de usar, é o PL abaixo de 10, o ROI acima de 10, né? Então PL abaixo de 10, ROI acima de 10, dividend yield acima de 6, dívida líquida por EBITDA abaixo de 3. Então, usando essas regrinhas, eu já consigo pegar todas aquelas 115 empresas e filtrar por esses parâmetros. Daí eu encontro outras empresas e vou selecionando de acordo com o que eu acho interessante, tá? E pegando os mesmos 10 mil reais lá em 2008, colocando nessas 10 empresas, esperando o efeito tempo. Aqui em 2024 eu acordo, eu vejo minha carteira. O que aconteceu? Tive uma rentabilidade de nada mais nada menos, 439%. O que é interessante da gente analisar aqui? Em termos de rentabilidade em dinheiro, os 10 mil reais se tornaram 53.900 reais, que foi acima da simulação da BlackRock lá, que foi de 45 a 50 mil. Opa, então peraí. Dependendo da empresa que eu escolho das minhas carteiras, eu tenho uma rentabilidade maior? Sim, porque lembra que eu falei que algumas empresas estão em fase embrionária, da mesma forma que elas podem ter um lucro absurdo, elas podem ter um prejuízo por um longo período até se solidificarem melhor no mercado. Então aqui eu já escolhi as 10 empresas que já têm essa rentabilidade garantida, que já são empresas pequenas, porém já consolidadas no mercado, entendeu? Então, quando você aprende a escolher melhor essas ações, você consegue uma rentabilidade onde você supera o ETF, que vai superar um índice, ou seja, a carteira está performando muito bem, essa nossa carteira fictícia, certo? Só de proventos, né, de dividendos, a gente recebeu 25.200 nessa faixa ali de tempo expressivo, né? Então, quando a gente compara, se eu comprasse o ETF, que me rendeu 367%, ou escolhesse só 10 empresas ao invés de 115, eu teria uma rentabilidade de 439%. Então, fica aí ao seu critério, né? Fica aí o seu estudo para analisar qual que é o melhor para você. Se você não tem capacidade de ser um investidor, de escolher as próprias empresas e não tem tempo de estudar, não tem tempo de ver os vídeos aqui no canal que a gente sempre traz, o ETF talvez seria interessante. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimentos. Eu não quero que você compre esse ETF sem saber, eu não quero que você invista, copie aquelas empresas que eu escolhi lá. Por quê? Porque eu analisei rentabilidade passada. Eu analisei da data de 2024 para 2008. Eu não analisei para frente, não fiz valuation, não fiz projeções, entendeu? Então, por isso que é muito difícil você ir lá e copiar só o que está aqui. Esse vídeo serve para quê? Para te orientar melhor, para você saber o que é um índice, o que é um ETF, o que é escolher as próprias empresas, quais são os indicadores básicos para filtrar as empresas. Então, para isso que serve esse vídeo, entendeu? Então, é o seguinte, qual que seria a vantagem das small caps? É de você escolher as próprias small caps, né, dessa carteira que a gente fez. É que, quando eu recebo esses dividendos, eu posso reaplicá-los da maneira que eu quiser. Eu posso comprar as empresas da minha carteira que são mais vantajosas. Lá no ETF, ele faz esse rebalanceio de acordo com a cabeça do gestor. Então, você não sabe ali onde que ele está colocando aqueles dividendos. Você tem potencial de crescimento patrimonial, assim como o ETF também. E o que é mais legal é essa flexibilidade, mas o mais importante é a taxa de gestão, ela corrói patrimônio. Então, ao longo você viu lá, aquela rentabilidade foi bem menor por causa da taxa de gestão, né? Então, isso, apesar de ser um investimento que deu uma certa rentabilidade, foi menor por conta de várias taxas que você foi pagando. Então, quando você estuda, você analisa, tira um tempinho para poder dedicar ali nas suas questões dos investimentos, você consegue ali economizar um pouco de dinheiro com essas taxas investindo por conta própria.
Desvantagens, pô, a escolha das empresas, né? Se você não tem experiência, não analisa, não tem tempo, você vai talvez escolher uma empresa que não seja tão boa assim, então você corre esse risco de não ter essa rentabilidade. Interessante. Risco de volatilidade, será que você está preparado para empresas desvalorizar 20, 30, 40% na sua carteira, né? O patrimônio cair 20, 30%? Tem gente que não gosta, fica temeroso de, sei lá, tem 10 mil, opa, olhei tem 8. Opa, olhei tem 12, voltou para 8, voltou para 10. Isso é a volatilidade, tá? Tem a questão ali dos dividendos, que hora pode pagar e hora as empresas podem escolher pegar esses dividendos que seriam distribuídos e fazer o quê? Aplicar na empresa para ela crescer mais. Então, tem todas essas vantagens e desvantagens, né? Tem até aqui a carteira do canal, vou deixar um vídeo para você ver ali, a gente comenta toda semana sobre a movimentação das empresas, os estudos, as análises, né? Então aqui, nesse vídeo, a gente reuniu que existe um índice que analisa empresas menores de valor de mercado, que empresas menores têm um potencial de crescimento patrimonial e é interessante de ter uma porcentagem na carteira. Então você pode investir nesse crescimento patrimonial através de dois jeitos. Você pode comprar o ETF que vai replicar certinho o índice, ou você pode escolher suas próprias ações dentro daquela lista de small caps, usando os indicadores que eu coloquei aqui, ou usando os indicadores que você acha mais conveniente para você. Então esses são os dois jeitos de você investir, que tem vantagens e tem desvantagens. Não cabe a mim julgar, porque cada um tem um perfil de investimentos, tá certo? E se você gostou desse vídeo, deixa like aqui para mim, se inscreva no canal se você não é um inscrito, ativando o sininho, porque toda vez que eu faço vídeo, tem vídeo aí na sua notificação. E deixa aqui no comentário, eu queria saber muito o que você prefere, investir direto no ETF do Small 11 ou você escolheria suas próprias ações, tá bom? Eu te vejo no próximo vídeo, até mais.